Capítulo 4. Os clãs dos levitas. Os catitas. Yahvé falou a Moisés e Arão e disse: Fazei o recenseamento dos levitas que são filhos de Cate, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer serviço militar e que realizarão as suas funções na tenda da reunião. Este será o serviço dos filhos de Cate na tenda da reunião, as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca do testemunho, e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano todo de púrpura violeta. Em seguida, colocarão os varais da arca. E estenderão sobre a mesa da oblação um pano de púrpura, sobre o qual colocarão os pratos, os copos, as taças e os jarros para libação. Também o pão da oblação perpétua estará sobre ele. E por cima deles estenderão um pano escarlate, que será recoberto por uma cobertura de couro fino. Em seguida colocarão os varais da mesa. Tomarão então um pano de púrpura, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espevitadores e seus apagadores, e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço. E o colocarão com todos os seus acessórios sobre uma cobertura de couro fino, e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano de púrpura e o recobrirão com a cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão neles varais. Em seguida tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano de púrpura e os recobrirão com uma cobertura de couro fino, e porão tudo sobre os varais. Depois de haver retirado do altar suas cinzas gordurosas, estenderão sobre ele um pano escarlate, sobre o qual depositarão todos os utensílios. Que se empregam no ofício: os acessórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima uma cobertura de couro fino, em seguida colocarão os varais. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar as coisas sagradas e todos os seus acessórios, no momento de levantar o acampamento, virão os filhos de Cate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é consagrado. Morrerão se o fizerem. Esse é o encargo dos filhos de Cate na tenda da reunião. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado de cuidar do óleo da luminária, dos perfumes de ervas aromáticas, da oblação perpétua, do óleo da unção. Terá a superintendência de toda a habitação, de tudo o que nela se encontra, das coisas sagradas e dos seus acessórios. Yahvé falou a Moisés e Arão e disse: Yahvé, não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs catitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para o seu serviço e junto do seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. B. Os Gersonitas. Yahvé falou a Moisés e disse: Faze também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, em condições de fazer o serviço militar, e que farão serviço na tenda da reunião. Este será o serviço dos clãs dos Gersonitas. Suas funções e seus encargos: transportarão as cortinas da habitação, a tenda da reunião com a sua cobertura, e a cobertura do couro fino que o recobre,
a cortina da entrada da tenda da reunião, as cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio, que rodeia a habitação e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário. Farão, pois, o seu serviço. Todo este serviço dos filhos de Gerson, funções e transportes, se fará sob as ordens de Arão e de seus filhos, e vos determinareis expressamente o que devem transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas na tenda da reunião. O seu serviço está sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Seus Meraritas. Farás o recenseamento dos filhos de Merari por clãs e segundo as casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão o serviço da tenda da reunião. Este é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda da reunião, as tábuas da habitação, suas vigas, suas colunas e suas bases. As colunas que rodeiam o átrio, suas bases, suas estacas, suas cordas e todo o seu acessório. E destacareis o nome dos objetos de cujo transporte estarão encarregados. Este será o serviço dos clãs dos Meraritas, e para todo o seu serviço na tenda da reunião, terão a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Cade, segundo os clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar e encarregados do serviço na tenda da reunião. Contaram-se, segundo os seus clãs, 2.750 recenseados. Este foi o número de recenseados dos clãs catitas, todos aqueles que deviam servir na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Arão segundo a ordem de Yahvé, transmitida por Moisés. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e encarregados do serviço na tenda da reunião. Contaram-se 2.630 recenseados, segundo os clãs e as casas patriarcais. Esse foi o número de recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé. Fez-se recenseamento dos clãs do filho de Merari, segundo os seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar e encarregados do serviço na tenda da reunião. Contaram-se, segundo os seus clãs, 3.200 recenseados. Esse foi o número de recenseados dos clãs dos Meraritas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés. O número total de levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos aptos para ministrar no culto e para trabalhar no serviço de transporte da tenda da reunião, elevou-se a 8.580 recenseados. Fez-se o recenseamento deles segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés, atribuindo-se a cada um de o seu serviço e o seu transporte. Foram recenseados conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. Leis diversas. Capítulo 5. Expulsão dos impuros. Yahvé falou a Moisés e disse: Ordena aos israelitas que excluam do acampamento todo leproso, todas as pessoas enfermas de corrimento, ou todo aquele que se tornou impuro devido ao contato com um morto. Homem ou mulher, ou os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim os israelitas não contaminarão seu acampamento, no qual eu habito no meio deles. E assim fizeram os israelitas, puseram-nos fora do acampamento. Os israelitas fizeram conforme Yahvé havia dito a Moisés. A restituição. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, se homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Yahvé, a pessoa é culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor de que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou.
Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual se possa fazer a restituição, a indenização devida a Yahvé é entregue ao sacerdote, além do carneiro de expiação, por meio do qual o sacerdote fará o rito da expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. A oferta pelo ciúme. Yahvé falou então a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: se alguém cuja mulher se desviou e se tornou infiel, visto que, às escondidas do seu marido, essa mulher dormiu maritalmente com um homem e tornou-se impura secretamente, sem que haja testemunhas contra ela e sem que tenha sido surpreendida no ato, contudo, se um espírito de ciúme vier sobre o marido e o tornar ciumento de sua mulher que está contaminada, ou ainda se este espírito de ciúme vindo sobre ele torná-lo ciumento de sua mulher que está inocente, tal homem conduzirá sua mulher diante do sacerdote, que fará por ela uma oferenda de 1/10 de medida de farinha de cevada. Sobre ela não derramará azeite e nem porá incenso, pois é uma oblação de ciúme. Uma oblação comemorativa que deve trazer à memória um pecado. O sacerdote fará aproximar a mulher e a colocará diante de Yahvé. Em seguida tomará água santa em um vaso de barro, e tendo tomado de pó do chão da habitação, o espargirá sobre a água. E apresentará a mulher diante de Yahvé. Soltará sua cabeleira e colocará nas suas mãos a oblação comemorativa, isto é, a oblação de ciúme. E nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas e de maldição. A seguir, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviaste, que te tornaste impura, enquanto sobre o domínio do teu marido que estás águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Porém, se é verdade que te desviaste enquanto sob o poder de teu marido, que te tornaste impura e que outro homem que não teu marido participou do teu leito, o sacerdote fará aqui a mulher prestar um juramento imprecatório e lhe dirá: que Yahvé te faça no teu povo objeto de imprecação e maldição, fazendo murchar o teu sexo e inchar o teu ventre. Que essas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se inche e o teu sexo murche. A mulher responderá: Amém, amém. Em seguida, o sacerdote escreverá essas imprecações e as apagará com as águas amargas, e fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição, e serão para ela amargas. O sacerdote então tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme, e a erguerá, apresentando-a diante de Yahvé, e a colocará sobre o altar. E tomará um punhado da oblação de ciúme, e o queimará sobre o altar para memorial. O sacerdote fará a mulher beber dessas águas, e ao fazê-la beber as águas, se realmente ela se tornou impura, enganando seu marido, então as águas de maldição penetrarão nela, ser-lhe-ão amargas, seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para o seu povo de exemplo nas maldições. Se ao contrário ela não se tornou impura, mas está pura, sairá ilesa e será fecunda. Este é o ritual para o caso de ciúme, quando a mulher se desvia e se torna impura, enquanto sob o poder de seu marido. Quando o espírito de ciúme vem sobre um homem e o torna ciumento de sua mulher, quando o marido tiver conduzido tal mulher perante a Yahvé, o sacerdote aplicará integralmente a ela esse ritual. O marido estará isento de culpa. A mulher, contudo, levará a sua iniquidade. Capítulo 6. O Nazireato. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhe dirás: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto nazireato, pelo qual se consagra a Yahvé,
abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Não beberá vinagre de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo de sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo de seu nazireato, não rapará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. A Yahvé será consagrado e deixará crescer livremente a sua cabeleira. Durante todo o tempo de sua consagração a Yahvé, não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, e nem por seu irmão ou por sua irmã, se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre a sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazirerato, estará consagrado a Yahvé. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura a sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia de sua purificação, no 7º dia. Rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia rapará a cabeça. No 8º dia, levará ao sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá em um sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará a sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se consagrará a Yahvé durante todo o tempo de seu nazireato e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Este é o ritual de Nazireu, no dia em que se findar o seu nazireato, conduzido à entrada da tenda da reunião. Oferecerá a Yahvé a sua oferenda, um cordeiro perfeito de 1 ano em holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão, um cesto de bolos de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas das suas oblações e libações. E o sacerdote, havendo trazido tudo diante de Yahvé, apresentará o sacrifício pelo pecado e o holocausto do Nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos do cesto. O sacerdote oferecerá também a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida, o Nazireu rapará a cabeleira consagrada à entrada da tenda da reunião e, tomando os cabelos de sua cabeça consagrada, colocá-los-á no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espátula do carneiro. O sacerdote tomará a espádua do carneiro, já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do Nazireu, quando este já houver rapado sua cabeleira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé. É a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o Nazireu poderá beber vinho. Este é o ritual referente ao Nazireu. Se, além da sua cabeleira, fizer um voto de oferenda pessoal a Yahvé, sem contar aquilo que as suas posses lhe permitem, pagará o voto que fez, além do previsto no ritual, para a sua cabeleira. A fórmula da bênção. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a Arão e a seus filhos e dize-lhes: Assim abençoareis os israelitas. Dir-lhes: Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yahvé mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. 3. Oferendas dos chefes e consagração dos levitas. 7. A gente vai dar uma pausa aqui e aí continua no próximo. 7 no próximo.